paz do Senhor, amém, irmão? Irmão, dois passos. Não é Deus que nos dá graça, né? Em primeiro lugar, irmão, eu quero dizer que eu sabia que um dia a irmã ia me chamar, mas não sabia que ia ser tão diferente os filhos. Então eu estava tão filha, eu estava, como se diz, né? Bem tranquila, né? Como diz o outro, né? E quando ela me convidou, eu falei, meu Deus, logo eu. Depois daquela bênção que teve aqui na sexta-feira, ele vai chamar eu, meu pai. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu quero dizer, irmãos, nessa tarde, que eu sei que o texto está lá em Ezequiel, né? Mas orando ao Senhor, eu pedi ao Senhor uma palavra. Eu até eu fiz um esforço sobre Ezequiel, mas eu sabe quando você faz as coisas, você não sente que Deus está produzindo ali. E aí eu falei assim, Senhor, o que eu quero que eu fale? Eu conheço os irmãos de vista, mas é o Senhor que conhece por dentro e por fora. Eu conheço os irmãos aqui na igreja, aqui nós louvamos, aqui nós nos falamos, mas eu não sei o que se passa com cada irmão, mas eu sei que o Senhor conhece. Então, fala tratando a necessidade espiritual da sua igreja. Então, o Senhor me deu essa palavra, irmãos, nessa tarde, que está lá em Isaías, ele me deu duas palavras, amém? Ele me deu duas, a primeira é Isaías 55, e o versículo 3, ela é muito conhecida por todos nós, essa é a palavra que o Senhor me deu, e eu peço nessa tarde que os irmãos possam ficar em espírito, irmão, porque na verdade eu não sou pregadora, sou simplesmente uma pessoa que está aprendendo ainda com o Senhor, e eu louvo o Senhor por essa oportunidade, amém? Que o Senhor me concedeu nessa tarde. Isaías 55, os irmãos já sabem, e o versículo 3. Vamos ler, irmãos, nessa tarde. Ele já tem falado conosco aqui. E eu creio que ele já quer falar mais ainda aos nossos corações. Assim diz a palavra do Senhor, apenas no versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma dizerá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém, irmãos? Pode sentar nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos nessa tarde que Deus, Ele é tão maravilhoso, que Deus, Ele nunca deixou de falar com o seu povo. Deus, Ele sempre tem falado conosco. Ele falou lá no passado, Ele fala hoje aqui, e Ele falará também, continuará falando. Porque Ele nunca deixou de nos orientar. Ele nunca deixou de falar com a igreja. Ele usa um, usa outro, usa no louvor. Ele fala na palavra. Ele fala também através da oração. Muitas das vezes o Senhor fala também conosco através de um hino. Então Ele sempre tem falado conosco. E nessa tarde, irmãos, Ele vai falar mais aos nossos corações. Eu quero dizer aqui para os irmãos que os homens e as mulheres, as crianças e os jovens mais felizes da face da terra são aqueles que têm ouvido e atendido a voz do Senhor. Porque muitas das vezes Deus fala conosco, nós ouvimos, mas nós não atendemos. Muitas das vezes o Senhor fala comigo e fala com você. Você naquele momento ouve a voz do Senhor, mas você não atende o que Deus está te falando. Você não faz aquilo que Deus está te falando. E aqui Isaías estava falando para aquele povo, ele estava convidando aquele povo à salvação. Então ele falou, né? Inclinai os vossos ouvidos. A palavra inclinai significa você estar atento. É quando alguém está falando e você coloca toda a atenção para ouvir aquilo que te chamou a atenção. Então você quer ouvir, você coloca a máxima atenção para você poder ouvir tudo que está sendo falado. Isaías queria que aquele povo ouvisse a voz do Senhor. Estava convidando aquele povo para ter um encontro com Deus, porque Deus desejava salvar aquele povo dos seus pecados. Então Isaías convidou a todos, né, para que pudessem ouvir. Estava fazendo um convite para a salvação daquele povo. E Isaías falava, inclinai os vossos ouvidos, né, e ouvir. Porque convosco farei uma aliança perfeita. Essa aliança que fala que é a aliança que consiste, né, nas misericórdias de Davi, foi aquela aliança a qual Deus fez ali com Davi em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus fez uma promessa a Davi falando com ele, né, fez uma aliança com Davi. Davi, ele queria construir o templo do Senhor, mas Deus não permitiu porque ele era um homem de guerra.
visão, um homem que ouviu a Deus, um homem que atendeu a voz de Deus. Eu tenho um exemplo aqui, eu trago para os irmãos nessa tarde, o exemplo de Elias. Elias todos nós conhecemos, ele foi um homem que primeiramente foi um homem muito usado por Deus, foi um homem aqui que diz a palavra do Senhor. Elias, ali no capítulo 19, nós podemos abrir, os irmãos sabem quando o 1 Reis, capítulo 19, nos fala de Elias. Elias foi um homem a qual nós conhecemos ele por seus grandes atos milagrosos. Primeiro, antes do capítulo 19, lá no capítulo 18, Elias foi usado por Deus. Primeiro ele foi usado e teve ali, ele desafiou os profetas de Baal. 450 profetas de Baal Elias desafiou e levou todos eles ali ao monte. E ali, diante daquele monte Carmelo, ele fez aquele desafio com aqueles profetas. E já sabemos o resultado, que o Senhor desceu fogo do céu e consumiu o holocausto de todos os profetas. E ainda mesmo, no mesmo capítulo 18, Elias também falou que, segundo a palavra dele, não iria chover. E diz a palavra do Senhor que não choveu durante 3 anos e meio. Ficou aquela seca total naquele lugar. E não choveu. E lendo assim a experiência desse homem que ouviu a voz de Deus, eu trago aqui o exemplo de Elias. Elias foi um homem que ouviu o Senhor, ouviu a voz de Deus. Mas aqui o que me chama a atenção, depois de todos esses atos, né, esses feitos que Elias fez na presença do Senhor, Acabe, o rei daquela época, contou a Jezabel tudo o que tinha acontecido. Como que Deus usou Elias para vencer os profetas de Baal, e aquela mulher se enfureceu, se levantou grandemente contra o profeta Elias, e então aquela mulher fez o quê? Ela ameaçou matar Elias, né? Ela ameaçou matá-lo, assim como ele tinha feito com os profetas de Baal, seria feito com ele. E o que me chama a atenção, irmão, depois de tudo isso que Elias, Deus tinha usado Elias para fazer, o que aconteceu com Elias? A palavra daquela mulher teve um efeito muito grande na vida dele. Diz aqui que Elias temeu pela sua vida. Já lá no capítulo 19 de 1 Reis, nós podemos ver aqui, a partir do versículo 4, né? Então ele temeu e Elias ficou com muito medo. Naquele momento que aquela mulher, Jezabel, usada mesmo por Satanás, ameaçou Elias, né, que iria matá-lo, e que se no outro dia ele não tivesse morto, né, ela fez uma ameaça. Então Elias ficou com medo, Elias se desanimou, Elias fraquejou. Naquele momento Elias mostrou uma atitude de fraqueza. O que eu quero dizer, irmãos, nessa tarde? Não existe super-homem nem super-mulher. O que nós sabemos que todos nós somos de carne e osso, né? Só essa matéria nossa aqui para nada presta. Somente depois da nossa para ser lançado aí, né? O que vale é o Espírito, é a nossa alma. Então, o que eu quero dizer é que a força que tem, irmão, a palavra, ela tem uma influência muito grande na nossa vida. Em primeiro lugar, aqui fala que nós devemos dar ouvido à voz de Deus. Mas naquele momento, Elias, ele estava sendo direcionado por Deus. Mas quando houve aquela ameaça de Jezabel, ele se sentiu amedrontado. Aquela palavra, a mulher mandou um mensageiro, e aquele mensageiro falou conforme ela tinha mandado ele falar. Então Elias temeu por sua vida. Elias pensou, agora eu vou morrer. Então, o que diz a palavra? Elias saiu, né, deixou o seu moço ali, a qual andava com ele, e Elias se foi para o deserto, né? Ele foi para o deserto, e aqui diz a palavra do Senhor, que Elias, ele começou ali, irmão, o medo foi tão grande na vida de Elias, que Elias se deitou debaixo de um ciclo, né? Que era, o ciclo era o quê? Ele era um arbusto que crescia mais de 3 metros, né? Acima. Ele se deitou ali, e ali diz a palavra do Senhor, e o anjo do Senhor alimentou Elias por 2 vezes ali. Então, o anjo do Senhor alimentou Elias porque Elias estava fraco da sua caminhada. Diz a palavra do Senhor que Elias, ele foi para o Monte Horebe. Deus mandou Elias ir para o Monte Horebe. Esse Monte Horebe se chama o Monte de Deus. É o mesmo monte onde Moisés viu a sarça dele, né? Aonde Moisés viu a sarça que ardia
ardia e não se consumia. Foi no mesmo monte a qual Moisés teve encontro ali com Deus. Então Elias foi para esse monte, fugindo de Jezabel, que o ameaçava matá-lo. Ele foi para esse monte para fugir dela. E ali diz a palavra do Senhor que Elias ficou ali naquele monte. E diz a palavra do Senhor, Elias, ao ficar ali naquele monte também, ele ficou ali até a ordem do Senhor. E o Senhor falou, fique aqui, porque eu vou passar por aqui, né? Deus queria passar por aquele monte. Então, Elias ficou naquele monte, e ali, estando Elias ali naquele monte, ele ficou esperando o Senhor passar. E aqui ele ficou dentro de uma caverna. E estando Elias naquela caverna, Deus mandou que Elias saísse, né, para fora. Elias, que faz aqui, quando o Senhor encontrou com Elias naquela caverna, mandou que ele saísse daquela caverna. E ao sair daquela caverna, foi quando ele foi para o Monte Horebe. E a palavra do Senhor diz que Deus falou para Elias que ele iria passar por ali. E aí diz aqui na palavra do Senhor, que quando Elias estava ali no monte, ele ouviu primeiro ele estava esperando o Senhor passar. Então diz na palavra do Senhor aqui, nós podemos ver no versículo 9 a seguir, quando ele entrou na caverna, e o versículo 10 abaixo começa a dizer, e Deus, no versículo 11, Deus diz, sai e ponte nesse monte perante o Senhor, porque eis que passava o Senhor, e primeiro passou um grande vento, né, que fendia os montes e quebrava os penhadeiros. Primeiro passou um forte vento por aquele lugar, se levantou um vento muito grande, né, e aí Elias não saiu, Elias ficou quietinho ali na caverna. Primeiro foi um vento muito forte, que fendia os montes e quebrava as penhas, mas Deus não estava naquele vento. Depois daquele vento foi um grande terremoto que abalou todo aquele lugar, mas Deus também não estava naquele terremoto. E depois daquele terremoto veio um fogo, né? Um fogo que começou a queimar tudo em volta, mas Deus também não estava naquele fogo. E eu quero parar por aqui. Nós sabemos, irmão, que nem todo fogo vem da parte de Deus, né? Nem todo aquele movimento que está aquele fogo, todo aquele fogo, todo é de Deus, né? Deus age sim com fogo age, mas não é todo fogo que daqui vem da parte do Senhor. Tem fogo que nós vemos que é só fogo de palha mesmo. É aquela coisa toda e quando pensa que não, acabou já. É como se diz, numa noite está toda pisada, é aquele fogo, mas quando é no outro dia já está morto, já está frio novamente. Quando se faz um culto de avivamento, todos sentem o poder de Deus e aquele fogo, aquela coisa de falar, nossa, realmente não está tremorosa. Mas quando é no outro dia, acabou todo aquele fogo, já não tem mais. A pessoa já está novamente fria, já está novamente, né, sem fogo. Então aquilo ali não vem de Deus. Porque o fogo significa avivamento. E avivamento ele é contínuo, ele é todo dia, não é só um dia, né? E aqui diz também, quando Deus também veio no fogo, ele não estava ali naquele fogo. E o outro que foi o terremoto. Olha, irmão, quero dizer algo com os irmãos. Eu conheci um irmão, o irmão Robinson, né? Ele era um homem muito usado por Deus. Quando ele andava, o povo dizia que a terra até tremia, né? Tanto poder que aquele homem tinha. Mas ele era um homem usado por Deus, mas de tanto povo idolatrado, né? As pessoas começaram a idolatrar aquele homem, porque Deus usava muito. Quando o homem pisava assim, o povo dizia que a terra tremia e era muito poder e realmente o homem era muito usado. Mas de tanto povo idolatrar, entrou no coração daquele homem. E ao entrar em idolatria, a grandeza, o orgulho no coração daquele homem, ele caiu, né? Ele caiu como? Não é que ele saiu da presença de Deus, mas a graça do Senhor saiu da vida dele. Porque entrou o orgulho, a grandeza entrou. Muitas das vezes, irmãos, nós, há irmãos e irmãs que é muito usado na presença do Senhor, mas não aguenta receber os elogios da parte nem minha nem da sua parte. Porque às vezes a gente vê que é usado, a gente elogia o irmão. Irmã que pensa, continua assim, às vezes aquele elogio que você deu, em vez de ajudar mais a irmã, faz ela se engrandecer, faz ele se engrandecer, e aquilo ali vai ser da causa dele mesmo perder, né, aquela unção que Deus tinha na vida dele. Então, até para dar um elogio, nós temos que saber como elogiar o nosso irmão e a nossa irmã, para que nós não venhamos fazer até mesmo ele cair e sair da graça, né? Não deixar o orgulho entrar, não deixar a grandeza, nossos irmãos que gostam de pregar. Realmente, nossa, eu sou um grande pregador, uma pregadora. Então, a pessoa se acostuma com o elogio. Eu tenho visto que o pastor Daniel não é muito de elogiar, né? Não sei se é porque ela
gosta disso. Mas eu já tenho visto muitos pastores que gostam de elogiar, né, irmão? E nós temos que ter muito cuidado, porque nem todos estão preparados para ouvir elogios. As pessoas que estão preparadas, eles ouvem e dão toda a glória para Deus. Mas já tem uns que ouvem e pegam toda a glória para Ele, né? E a Bíblia diz que Deus não divide sua glória nem com os anjos e vai dividir conosco, né, irmão? Então, nós temos que ter muito cuidado. E voltando aqui para a palavra do Senhor. E aqui diz que depois Elias ouviu uma voz mansa e meiga, né? Uma voz delicada. Então Elias entendeu que era a voz do Senhor. Aí nesse momento ele saiu da caverna, porque ele ouviu aquela voz. Ele ouviu uma voz mansa, uma voz como uma brisa. Os irmãos sabem o que é brisa, irmão? Quem sabe o que é brisa? Brisa é algo leve, né, irmã Benita? Brisa é algo que não machuca, brisa não é algo assim que estronda, a brisa não é algo que agride os nossos ouvidos, a brisa não é algo pesado, é algo leve. Uma brisa, irmão, não é algo que vai te danificar, que vai causar dano para você. Então a voz do Senhor vem como uma brisa, uma voz mansa, uma voz meiga, uma voz suave. E diz a palavra que quando Elias ouviu, Elias saiu da caverna. E quando ele saiu da caverna, o Senhor começou a falar com ele. E eu não vou me estender nessa mensagem, porque Deus está me tocando para falar algo aqui. O que eu quero dizer aqui nessa tarde, irmão, é que Elias, ele era um homem que ele conhecia a voz de Deus. Se ele não conhecesse a voz de Deus, ele tinha saído no primeiro sinal que veio. Se ele não conhecesse, irmão, a voz de Deus, ele tinha saído quando se levantou aquele vento. Ele tinha saído no primeiro sinal, que foi o vento que se levantou. E aí, se ele tivesse saído ali, ele tinha se despedaçado todo. Mas ele conhecia a voz de Deus. Veio o vento, ele não saiu. Veio o terremoto, ele não saiu, porque ele viu, não tem mais de Deus. Levantou aquela ventania toda, ele ficou quieto, só olhou e deixou passar. Irmãos, o que me chama atenção, muitas das vezes a gente vê as coisas acontecendo e a gente nem vê a direção de Deus e nós já vai colocando a nossa mão. E de repente as coisas vão se tornando pior, o caos vai se engrossando do nosso lado. Tem vezes, irmãos, que as coisas estão acontecendo com o nosso irmão ou com a nossa irmã, e eu e você, porque temos dó dos irmãos, porque nós amamos o irmão, a gente se coloca, não, eu vou ajudar, não, eu vou ajudar, eu posso ajudar, e a gente entra na batalha, entra na beleza do irmão, e não era nem para nós entrar, e quando pensa que não, até nós também passamos por necessidade e dificuldade. Porque não pedimos direção de Deus. Às vezes é o Senhor que está ali, né? Fazendo algo que a gente não pede direção de Deus, não para ouvir a Deus. A gente para ouvir o irmão se queixa, o irmão chora, o irmão se lamenta. E a gente ouve o nosso irmão com toda atenção. E a gente se compadece porque nós somos carne. Mas não vamos para o joelho, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu ajude o irmão? Pai, é realmente para eu entrar nessa causa. Meu Deus amado, é da sua vontade que eu possa, meu Pai, fazer essa campanha, ou que eu possa orar em favor dele, que eu possa ajudar. Muitas das vezes nós não paramos para fazer isso. Nós só ouvimos nosso irmão, mas não paramos para ouvir o que Deus tem para dizer. E a gente entra de corpo e alma, né? E aí, de repente, a gente fala, oh meu Deus, me perdoa, era de Deus, eu não sabia. Agora eu vou ter que sofrer muito com meu irmão, que eu já entrei, né? Não pedi direção de Deus. Então, o que eu quero dizer, irmãos, nessa tarde, Deus colocou no meu coração. Elias, ele era um homem, e ele tinha intimidade com Deus. Elias, ele tinha tanta intimidade com Deus, irmão, que ele ficou ali